Qual o cuidado que nós, gremistas, temos que ter ao analisar este Botafogo 2024? Primeira coisa aqui, tá? Já vou dizer de largada, porque eu sei que é outro tema que tem um melindre de algumas pessoas e raivosas e tal, tanto os contrários quanto os a favor. É tipo o Renato, agora tem 500 assuntos assim que qualquer coisinha que tu fale um pouquinho pra cá ou pra lá já tem, né, uma galera revoltadinha e raivosa. E a SAF é um tema que gera isso, eu sei. Então eu vou dizer de antemão, porque esse meu vídeo pode dar a entender que eu sou contra as SAFs, então eu digo de largada, não sou contra nada, nem contra nem a favor. E meu vídeo é muito sobre isso, né? Eu acho que a SAF se encaixa no mesmo, na mesma tese que eu tenho em relação a técnico estrangeiro. Técnico do signo de Áries. Técnico que começa com a letra M. Cara, forçando um pouco a barra aqui, é óbvio, mas a SAF é quase a mesma coisa. Eu só consigo te dizer se é boa ou ruim se eu ver de que SAF estamos falando, de qual treinador que começa com a letra M que estamos falando. Porque a SAF por si só não é uma definição positiva ou negativa. Ela sugere um fluxo de dinheiro entrando no clube de alguma forma mais importante, um dinheiro que também volta para quem está investindo, é bom dizer, né? Mas tem muitas camadas nessa análise, não é tão simples, né? E eu estou fazendo esse vídeo, cara, eu até gosto do Marcelo Debono, acho que é um bom narrador, tem alguns comentários interessantes, não entra naquela minha lista lá de alguns comentaristas que eu marco na paleta, mas eu li um texto dele hoje no GZH, cara, que é sobre isso que a gente tem que tomar cuidado, porque ele fala do recado, né, depois do 5-0 do Botafogo no Peñarol, ele fala do recado que o Botafogo dá, né, da urgência que a gente tem em compreender esse recado, ou algo nesse sentido. E aí ele fala na matéria, obviamente, da grana, da SAF, de tudo isso que a gente já sabe, mas ele vai além, que tem um profissionalismo por trás, que, por exemplo, contrataram o Savarino, que é um excelente jogador, por um valor que não era alto, né? Foi uma sabedoria e tal, da SAF. Cara, o Grêmio contratou o Monsalve, sem SAF nenhuma, né? E a gente pode achar 500 exemplos positivos sem SAF, negativos com SAF. Aliás, o mesmo Botafogo profissional, é o grande case de profissionalismo do momento. Ano passado, quando fracassou, né, quando começou a cair o time ladeira abaixo, né, da liderança, acho que acabou em quinto, sei lá, foi uma queda brusca. E ali, cara, a torcida do Botafogo, os jogadores do Botafogo, a direção do Botafogo, todo mundo ficou perturbado, né? Eu acho que o maior, como é que se diz, não é desafio assim, mas a grande questão do Botafogo naquele momento era anímica. O grande desafio para eles talvez conseguirem superar era anímico. E quem eles contrataram no meio dessa turbulência anímica? Thiago Nunes. Thiago Nunes era o cara para chegar e sacudir um vestiário abalado. Esse é o profissionalismo da SAF, né? Então assim, cara, no fim das contas tem ser humano em todas as pontas. Então vai ter erro com SAF, vai ter amadorismo com SAF. É claro que alguns processos podem ser mais profissionais se tu tirar a política da jogada, se tu tirar, né, o empirismo de outras, se tu tirar aqui e acolá, bababá, bababá, se tem alguém ali preocupado com seus rendimentos. Só que também tem uma coisa, né? O Botafogo, às vezes, claro que ele está colhendo muitos frutos positivos dessa SAF, mas às vezes um jogador se destaca no Botafogo e o Textor manda para um outro clube dele lá da Europa, né? Então assim, o interesse principal dele no frigir dos ovos não é o Botafogo ser campeão. É um dos interesses dele. Talvez secundários ali, mas o primário dele é a rede, é a grana dele, é fazer a roda girar.
né? Senão ele não tiraria uns craques ou candidatos a craques do Botafogo e mandaria para um outro time dele em outro país, né? Isso aconteceu, acontece, né? Então, assim, tudo tem que ser analisado. Que SAF é essa? Até que ponto a política do clube ainda vai existir? O sócio terá ainda algum direito ou não? Ou como o clube se resguarda de algumas coisas? Como o clube evolui em tantas outras? Então, tudo tem que ser muito bem avaliado, né, cara? E eu acho que a gente entra nesses surtos coletivos quando alguns fenômenos afloram aí. Tipo a Alemanha, que ganhou a Copa de 2014. Cara, o que surgiu de tese da Alemanha, porque a Alemanha fez um projeto, né, que remodelou o futebol, vocês vão ver. Agora a Alemanha veio que não sei o que. Cara, ganhou lá aquela Copa com um golzinho do... Como é que é o nome do cara aquele? É um cara que tem um nome... Me fugiu agora, que era reserva, né? Que entrou e tem até uma crase, não. Cara, enfim, entrou o cara lá, fez um gol, não foi assim uma imposição violenta, foi, não sei se foi na prorrogação até, ou no fim do jogo, sei lá. E depois, cadê a Alemanha? Cadê o legado alemão da Copa? Cadê o projeto alemão que teve tese, teve estudo em cima e não sei o que? Cara, foi esporádico, foi ali e ganharam. Depois não chegaram nem a ameaçar, sabe? Então, tipo assim, relaxa. Aí depois a tese é do treinador estrangeiro, português, não sei o quê, porque aí vem 15 portugueses aqui e fracassam, né? E as pessoas esquecem que no frigir dos ovos, futebol ainda é muito, muito jogador. Descobri a roda agora. Mas é jogador. É jogador. Então, assim, se tu der o elenco do Atlético Goianiense pro Guardiola, cara, talvez ele não vá conseguir fazer muita mágica. Talvez ele não vá. Talvez não, com certeza. Mágica ele não vai conseguir fazer, né? Então, o que acontece com essas SAFs é que eles têm muito dinheiro. Aliás, Flamengo e Palmeiras também têm e não são SAF, né? É um outro modelo de negócio. E é um modelo de negócio que quando tu tem muito dinheiro, que aliás é um modelo parecido com os grandes da Europa, Real Madrid, Barcelona, City, etc., que é um modelo baseado no volume, né? Eu quero dizer o seguinte, tu tem tanto dinheiro, cara, que tu pode errar muito mais do que os clubes menos endinheirados. Tu acha que o Palmeiras não errou contratação, que o Flamengo não contratou algumas peças que não foram bem aproveitadas, não foram bem sucedidas lá? Sim, é só tu procurar minimamente. Assim como o Real Madrid já contratou o Lucas Silva. Tipo assim, cara, eles erram muito. Só que o problema é que o Grêmio vai lá, quebra um porquinho, raspa o cofrinho e junta e faz vaquinha e chama o Celso Rico e todo mundo dá as mãos numa sala pra peidar uma bigorna pra trazer o Cristaldo. E aí se o Cristaldo der errado, cara, puxa vida, nosso ano foi por água abaixo, porque o nosso camisa 10 fracassou. Eles contratam lá 3 Cristaldos numa sentada. E aí se 2 não dão certo, eles despacham e o terceiro eles botam na reserva e o titular vai ser um cara que custou 50 milhões de euros. Aí a coisa anda. E não tem muito, assim, o que eu questionei mais na questão do Debona é a questão do profissionalismo que ele prega numa suposta SAF, onde as coisas funcionam de uma forma diferente. Até a segunda página, e depende da SAF, depende do clube também, que não é SAF, que alguns são bem mais organizados que outros, depende de muita coisa, cara. Né? O que muda de fato a figura é o dinheiro. E se um clube conseguir achar formas de ganhar muito dinheiro, vide Flamengo, vide Palmeiras, sem virar uma SAF, cara, talvez seja até melhor, porque não precisa dar lucro para ninguém. O lucro volta para o clube para gastar mais ainda no futebol. Né? Claro que o desafio é esse, talvez seja utópico achar esse caminho. Né? Talvez a gente tenha que virar SAF em algum nível, em algum formato, em algum modelo específico de SAF ou algo parecido com isso. Eu não estou dizendo que não. Só que, cara, dinheiro é o que move o futebol. E essas SAFs, esses grupos, estão deixando tudo muito mais caro, muito mais inflacionado. Os jogadores não estão ficando melhores. O mesmo jogador que ganhava 300 mil antes, hoje ganha 600. O mesmo jogador que antes ganhava 800, hoje ganha 1,5 milhão.
Não é que o nosso futebol melhorou a qualidade, não. Aumentou os salários para as peças que já estavam ali. Inflacionou, inflacionou. E aí sim, de fato, começa a ficar uma briga injusta, desparelha, né? Então, eu acho que é mais ou menos assim que eu vejo a história, né? Eu não compro essa história das SAFs que agora é profissional. Cara, primeiro, é muito recente. Esse fenômeno das SAFs é muito recente. A gente está vendo agora o que está acontecendo. E assim como tem o Botafogo indo bem, tem 10 SAFs no Brasil fracassadíssimas. Fracassadíssimas. O Atlético Goianiense, se eu não me engano, é uma SAF. Está na lanterna do brasileiro. Então, assim, alto lá, vamos analisar. E outra, eu acho até que o perfil dos clubes que tem virado SAF, pelo menos na sua grande maioria, eram clubes meio fracassados, assim, ou eles estavam numa baixa, né, numa crise financeira, técnica, Série B, não sei o quê, ou eles estavam ali meio perdidos, não conseguindo dar grandes saltos, e aí a SAF veio com essa proposta, tal. Não estou vendo nenhum clube estruturado, que está bem, que está conseguindo se virar, aceitando esse caminho ou recebendo alguma proposta vantajosa nesse sentido. Então, tem alguns perfis de clubes que estão virando SAF. Dentro desses perfis, alguns estão dando muito certo, outros não. Por que será que uns estão dando? Por que será que outros não? Será que é simplesmente porque esses que estão dando certo estão injetando mais grana que os outros? Ou será que tem outros fatores? Será que é porque o Botafogo agora tem o estádio dele? Será que é porque o outro time não tinha? Agora o Galo também tem? E será que isso já faz alguma diferença? Então, cara, tem muitos fatores, é multifatorial a coisa. E as pessoas tendem a simplificar. Ah, não, tem que ser SAF para ganhar. Ah, não, a Alemanha é o novo modelo a ser seguido. Ah, não, o treinador, se for português, vai dar certo. Cara, depende. Depende do português, depende da SAF, depende de mil coisas em todas essas análises. Eu não estou dizendo que está tudo errado, que não tem que ser SAF, que eu sou contra a SAF. Longe disso. Só estou dizendo que a gente tem que analisar as coisas com calma. Porque no futebol rola muito isso, né? O Botafogo faz 5-0 no dia seguinte. Meu Deus, todo mundo tem que ser SAF, cara. Olha o Botafogo. Olha isso, cara. Olha isso. Cara, o Flamengo fez 5-0 numa semifinal de Libertadores contra um time muito melhor que o Peñarol. Um time chamado Grêmio. Um time chamado Grêmio em 2019. O Flamengo não é SAF, né? Então, assim, calma, calma. Vamos analisar tudo com parcimônia. Eu tô falando disso porque eu sei que esse assunto está esquentando cada vez mais. Já chegou aos clubes, no próprio Grêmio já teve debate, ainda acho que muito, como é que se diz assim, embrionário, um debate ainda muito, né, no comecinho, mas as coisas certamente vão ganhar corpo, vão ser aprofundadas, e eu acho que a gente precisa de maturidade, de dados, de inteligência para entrar nesse debate. Se entrar com o rim, com o intestino, não, porque é política do Grêmio, porque não sei o que, porque olha o Botafogo, não sei o que. Calma, calma, calma que daqui a pouco a tua tese pode ser a Alemanha que ia vir com tudo depois de 2014. Calma, vamos esperar um pouco, vamos analisar um pouco e aí sim a gente consegue chegar a conclusões mais promissoras e certeiras para o tricolor. Feito? Era mais ou menos isso. Falou, abraço.